Olá, meus amigos do YouTube. Estamos aqui com mais um vídeo, né? Mais um comentário. E o que está pegando essa semana é a situação das Americanas. Que coisa absurda, né? É uma empresa que parece que o seu valor de mercado era em torno de 11 bilhões, de 11 a 15 bilhões, já está com uma dívida comprovada de 43 bilhões, devendo isso a 16.300 credores. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a reportagem, aqui, só para ter uma ideia aqui do que eu estou falando. Né? Bom, então, ou seja, devendo 43 bilhões. Uma empresa que o preço dela de mercado, antes do escândalo, chegava no máximo a 15 bilhões, de 11 a 15 bilhões. E o interessante é que os controladores, os acionistas que controlavam essa empresa, os três maiores acionistas, são exatamente os três pessoas mais ricas do país. Né? Eles continuam ricos, bilionários, né? Tiraram lucro da empresa, todo ano retiravam lucro que na verdade a empresa não teve, porque ela devia, e os balanços eram ali adulterados, né, para aparentar que tinham lucro. Eles retiravam bilhões e bilhões como se tivesse lucro, repassava também aos outros acionistas minoritários, recebia ali uma migalhinha, né, ficava satisfeito, e opa, nossa empresa está bombando, está dando certo, todo ano tem lucro e tal, mas na verdade não tinha lucro nenhum. Estava devendo muito, na verdade o dinheiro que eles estavam dividindo era o dinheiro dos credores, ou seja, que era para se pagar os credores, eles rateavam entre eles. Esses três maiores acionistas, os três homens mais ricos do Brasil, pegavam essa grana aí, e os outros ficavam, né? E agora está a empresa aí quebrada. Entrou em processo de recuperação judicial. A verdade é que é impossível recuperar. Como que alguém que deve 43 bilhões, sendo que o valor de mercado, quando ela estava bombando, quando estava no alto, quando se falava só bem dela, era de no máximo 15 bilhões. Como que essa empresa vai conseguir comprar produtos, pagar esses produtos, né, e ainda pagar essa dívida? Ainda que seja parcelado em 500 milhões de anos. Ou seja, não tem recuperação. A verdade é essa. Estão tentando não causar um pânico maior, mas na verdade não tem recuperação. Não é? Então, na verdade, é isso, não tem recuperação. Aí os três acionistas majoritários continuam bilionários, né? A empresa falida, e aí eu quero ver como vai agir. Porque aqui, ó, a fotinha deles aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui que não conhecem, poder conhecer os três camaradas, né? Cadê a foto, senhor? Aqui. Aqui, ó. Esses são os três bilionários aí, que é quem controlava as Americanas. Depois que o negócio começou a dar bizil, dar problema, né? Eles saem de cena, contratam um CEO lá para fazer o negócio, o cara em 10 dias viu que tirou dele de campo. Não, isso aqui não tem jeito não, não tem recuperação não. O estrago aqui é grande demais da conta, não é? E aí, eu quero aproveitar isso aí para falar do tal do liberalismo. O liberalismo que é defendido pela direita. O Estado precisa ser menor, tem que colocar as coisas tudo na mão da iniciativa privada e encurtar o tamanho do Estado. E quando eles têm esse discurso, eles pensam em privatizar a saúde, privatizar a educação, ou seja, a partir de agora, a educação está com iniciativa privada. A partir de agora, saúde está com iniciativa privada. Nos Estados Unidos, até as Forças Armadas é privatizado. Muitos dos soldados que foram para o Afeganistão, para o Iraque, não eram soldados das Forças Armadas americanas. Eram americanos, né, mas
de empresas que prestavam serviço para a nação, ou seja, eram mercenários, ou seja, eram soldados privados e não públicos. Né? Então é o grau do liberalismo lá. Mas interessante que em 2008, nos Estados Unidos, quando os bancos quebraram por causa da bolha imobiliária, da crise imobiliária, as pessoas não tinham como pagar as suas dívidas, o Estado teve que colocar bilhões e bilhões de dólares nos bancos lá para socorrer os bancos que quebravam. Então, que liberalismo é esse? Que defende que quem é um bom administrador é iniciativa privada, mas quando eles quebram, tem que colocar recurso público para socorrer. De igual forma que a iniciativa privada aqui, que tomava conta das Americanas, né, produziu um rombo bilionário, os três acionistas que controlavam a empresa até pouco tempo, até outrora, eles que controlavam a empresa, né, todo ano tiravam seus dividendos, o lucro, deu um lucro, tirava para si, né, é lógico, passava também para os minoritários lá, mas a maior parte, como era deles, pegava o grosso para eles. 6 meses antes de estourar a bomba, que venderam as ações, venderam tudo, né? E agora está aí uma empresa quebrada, com a dívida de 43 bilhões de dólares, devendo 16.300 colaboradores, né? Colaboradores não, fornecedores, e entrou agora com processo de recuperação judicial, ou seja, não existe recuperação. Bom, poderia existir, né, se pegasse o dinheiro desses três camaradas e colocasse na empresa. A empresa não foi deles, não eram eles que controlavam a empresa. E controlando a empresa proporcionou esse rombo bilionário. Mas será que se faz desse jeito? Será que é assim que se procede? Mas agora quer o benefício público para não pagar as dívidas, para prorrogar. E outra coisa, um terço dessa dívida, 43 bilhões, só um cálculo rápido, que eu não sou bom de matemática, não. Eu coloquei 43 dividido por 3, vai dar 14.330. 14.330 bilhões é dívida de bancos públicos, porque um terço da dívida pertence desses fornecedores aí, são bancos públicos. Ou seja, provavelmente Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, ou seja, são bancos públicos. Então, ou seja, mais do que o valor da empresa toda, é só a dívida com os bancos públicos, fora com os outros credores. E aí, né, esse discurso de que o privado é que administra bem as coisas, o privado é que não tem corrupção, isso é tudo balela, isso é tudo conversa fiada. Pode-se ter uma boa administração pública, como pode-se ter uma boa administração privada. Pode-se ter uma calamitosa administração privada, como no caso das Americanas, e essas pessoas teriam que pagar por isso, com seus bens, com seu patrimônio, tinham que repor esse dinheiro que foi extraído indevidamente das Americanas, não é? Como também é preciso ter uma administração pública boa. Então não é o fato de privatizar nada que é garantia de sucesso. Não é o fato de uma empresa ser privada que é garantia de sucesso. Se fossem tantas empresas privadas, não quebravam. Não é? Então, para a gente pensar. Então, esse caso das Americanas nos serve, nos ajuda muito para a gente fazer uma reflexão sobre a questão do liberalismo. Ainda dentro desse discurso liberal, quando Fernando Henrique foi presidente do Brasil, criou um programa, se não me falha a memória, chamava PROER. É um programa para salvar os bancos. Os bancos não podem quebrar. Ou seja, pode ser mal administrados, bancos privados. Não estou falando de bancos públicos, não. Bancos privados. Podiam ser mal administrados, podiam ser mal geridos, as pessoas podiam ter corrupção com força lá, mas não podia deixar quebrar. E teve que o Estado injetar bilhões e bilhões para socorrer os bancos. Então, é bom a gente pensar nesse discurso sem vergonha de querer diminuir o tamanho de Estado, querer tirar do povo o acesso à educação, querer tirar do povo o acesso à saúde, como se privatização fosse garantia de alguma coisa que presta. Não é? O maior rombo no mundo, esse da Americanas. Não se tem conhecimento de um rombo de uma empresa privada no mundo tão grande, de um calote tão grande, de uma administração tão horrível no mundo como no caso das Americanas. Por hoje é só. Um forte e grande abraço e para frente, Brasil. Deus salve essa nação.